Para você se tornar um excelente vendedor, um excelente comercial, uma pessoa que tem previsibilidade nas vendas, é importante você se atentar a esses 3 passos que eu vou falar nesse vídeo. Então, fique atento a esses detalhes e o terceiro talvez seja o mais importante para todos que trabalham na área de vendas. Fala pessoal, vocês que estão chegando aqui na Academia do Sol agora, eu vou te convidar a se inscrever, a curtir esse vídeo e a compartilhar ele também com as pessoas que você compartilha essa jornada de energia solar e de empreendedorismo. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje, primeiro, são os erros que eu cometi lá atrás. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar um pouco da nossa experiência e quais foram os 3 fatores fundamentais que fez com que eu mudasse a forma de trabalho, tanto a minha como das pessoas que trabalham conosco aqui na empresa, e a gente conseguisse ter mais previsibilidade e ter mais assertividade na área de vendas. E voltando um pouco na nossa história, a gente começou a empresa lá em 2017, então se você é novo aqui, você provavelmente ainda não ouviu um pouco da nossa história, mas a gente é uma empresa pioneira no mercado de energia solar. A gente começou lá atrás com 4 pessoas que basicamente só tinham um domínio técnico da tecnologia, ou seja, nós sabíamos basicamente como funcionava o sistema, mas não tínhamos nenhuma experiência na área comercial. Por que eu quero trazer isso, pessoal? Por que é importante trazer isso? Porque muita gente hoje migra para a área comercial ou começa na área comercial, principalmente na área comercial de energia solar, basicamente sem saber nada. E talvez esse seja o melhor perfil que eu gosto de contratar aqui na nossa empresa. Por que eu falo isso? Porque quando você tem a possibilidade de entrar numa empresa que já tem toda uma estrutura, que já tem todo um método para você atingir os seus resultados, fica muito mais fácil para você conseguir alavancar nas suas vendas. Então, se você está começando agora, não se preocupe, porque é importante que você tenha ciência desses 3 passos para que você comece a sua jornada de uma forma excelente, né? E lá atrás, o que a gente errou, né? Então é importante a gente falar dos erros também. Lá atrás, eu cometi o erro de contratar um designer gráfico, de fazer os panfletos, de mapear uma área de classe média alta para poder, justamente no intuito de falar assim, as pessoas mais ricas vão comprar mais rápido, é um projeto que só quem tem dinheiro faz, então eu vou para aquela área ali, eu vou para aquele bairro específico e vou tentar panfletar todo aquele bairro e a partir dali eu vou ter resultados. Esse foi o meu primeiro erro como comercial de uma empresa de energia solar. Por que eu falo isso? Porque desses mais de 1000 panfletos que eu panfletei junto com a nossa empresa, junto com os meus sócios, a gente não teve nenhum retorno praticamente. Eu acho que desde então a gente não teve ninguém que ligou naquele panfleto para nos solicitar um orçamento, para que tivesse no mínimo interesse de saber como que se dava a solução. Então a gente teve esse grande problema de não ter nenhum retorno. Então essa falta de saber como prospectar, de saber como de fato abordar um cliente, ela é muito comum no nosso mercado. Então, falando sobre os 3 passos que a gente tem para se tornar um bom vendedor, para se tornar um bom comercial, primeiro a gente tem que entender do produto que a gente trabalha. Então, todas as pessoas que entram aqui na nossa empresa, a gente traz elas para entender sobre como funciona um projeto de energia solar. Muitas das pessoas que entram para a área comercial não necessariamente têm uma formação em engenharia elétrica, por exemplo, que é o foco da energia solar, que é a área mais comum que a gente vê profissionais do ramo de engenharia trabalhar, que é um engenheiro eletricista. Então, o que nós fazemos, né? Então, nós damos todo um treinamento voltado para a área técnica, ou seja, você aqui na Academia do Sol, você que está no nosso YouTube, tem diversos conhecimentos que você pode buscar para entender mais a fundo como que funciona um sistema. Então, você vai entender como funciona o sistema de energia solar, como que funciona um padrão de entrada, você vai entender qual que é a diferença de um módulo half cell, você vai entender qual que é a diferença de um inversor string, quando você utiliza tecnologias de MLPE, como por exemplo um microinversor ou então um SolarEdge. Então é importante que você tenha bastante conhecimento técnico, porque a venda de energia solar é uma venda muito consultiva. Então você, na verdade, você não está só vendendo, você está prestando uma consultoria para o seu cliente.
E ao dominar o conhecimento técnico, naturalmente, você vai demonstrar muita capacidade e, naturalmente, a confiança ela vai trazer para você uma maior facilidade de abordar o cliente e esse cliente de confiar em você. Então fica muito mais fácil de você criar esse relacionamento no começo, sabe? Então esse é o primeiro passo. Você vai, nesse primeiro momento, justamente dominar o conhecimento técnico. E não só aqui na Academia do Sol, existem diversos conteúdos gratuitos que vocês podem entrar na internet e procurar. Sejam curiosos, entendam como funciona passo a passo um projeto de energia solar. Entendam passo a passo como que é uma logística de um projeto. Então, primeiro ele vai ser homologado no CREA, depois ele vai ser homologado na concessionária, depois desse fluxo de aprovação vai ter a parte de logística que vai preparar toda a entrega de material, toda a parte de instalação. Depois da instalação são mais tantos dias quando é microgeração, quando é mini geração. É importante que vocês saibam bastante do conhecimento técnico. Se vocês não tiverem essa consciência e essa certeza de como funciona em uma determinada negociação, vocês podem perder justamente um projeto por isso. Então é importante que vocês saibam disso. E dando um passo além, indo para o nosso segundo passo, a gente tem que tirar a concepção de que vendedor é a parte chata, é a parte ruim, é a parte maçante. A gente tem que entender que vendas, assim como qualquer área da engenharia, ela se torna parte de um processo. Então, se a gente tira aquela abordagem, eu só vou contratar a pessoa que tem lábia, eu só vou para a área comercial se eu souber me relacionar, se eu souber abordar um cliente, se eu já tiver lidado com isso. Não, pessoal. Vendas, na verdade, elas se tornam um processo. Mais uma vez, a gente já contratou diversas pessoas aqui na empresa que nunca tinham lidado na área comercial. E essas pessoas, elas tinham, claro, uma facilidade na comunicação. Você também não pode ser uma pessoa extremamente tímida, porque isso vai te limitar muito e vai atrasar o seu processo. Mas se você for uma pessoa tímida, você também pode ir destravando algumas coisas para que você entre na área comercial e se torne um bom vendedor. Então, quando a gente vai dando passos além, a gente vai entendendo que vendas, principalmente quando a gente se trata de vendas de alto ticket, que é o que a gente trabalha em energia solar, são vendas que geralmente são mais do que 20 mil reais, a gente trabalha numa venda mais consultiva. E a gente tem exatamente um processo para poder seguir. Qual processo é esse, Vitor? Esse processo é o primeiro processo de abertura. O que é o processo de abertura? É como que eu abordo esse cliente. Então, qual que é o script de venda? Como é que eu falo? Qual que é o melhor horário de atendimento? Como que eu lido com aquele nicho? Como que eu falo com aquela pessoa? Por outro lado, nós temos a oportunidade de fazer, depois dessa abertura, fazer um processo de investigação. Quando eu tenho um processo de investigação muito bem feito, naturalmente eu já consigo tirar mais informação desse cliente para eu poder me aproximar dele, para eu poder apresentar uma solução que ele justamente vai comprar. Por outro lado, depois desse processo de investigação, vocês vão trabalhar na parte de demonstração de capacidade. Então você já sabe o que o cliente quer, já fez as perguntas certas. Lembrem, pessoal, fazer perguntas, existem perguntas certas para o nosso mercado, existem perguntas que já são provisionadas para que a gente já tenha ali um script para poder abordar esse cliente. Inclusive, acabei de me lembrar que a gente tem um curso Máquina de Vendas que tem todo esse processo bem detalhado, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, mas não se apeguem a isso agora, eu quero que vocês entendam o processo comercial. Então, eu tenho abertura, investigação, depois eu tenho demonstração de capacidade. Então, lembrem que o primeiro passo que eu falei com vocês é demonstração, é entender tecnicamente. Então, nesse momento, vocês vão dominar tecnicamente para poder demonstrar para o cliente que vocês sabem o que vocês estão falando. Por outro lado, você tem o quarto passo do processo, que é justamente poder fazer um processo de fechamento. O fechamento, ele não é só fechar o contrato, assinar o contrato. Ele é definir com o cliente qual que vai ser a próxima etapa. Porque quando você faz isso, você tem a sensação de que você está, de fato, avançando dentro da área comercial. Você está avançando com o seu cliente passo a passo. Certo, pessoal? Então, é muito importante que vocês tenham domínio do processo. Eu abri um pouco mais o processo, entrei um pouco mais de quais são as etapas, mas vocês precisam se aprofundar porque essa etapa é muito importante. Vendas, ela é processo, e quando você domina o processo,
fica muito mais fácil. Quando você sabe fazer uma cadência, quando você sabe fazer um acompanhamento, que é o famoso follow-up de forma correta. Então fica muito mais simples para vocês poderem fazer justamente um processo. Como que eu faço A, como que eu faço B, como que eu faço C, e aí sim vocês vão avançando dentro do projeto, dentro da venda de projeto de energia solar. Então, primeiro, eu tenho o processo de domínio de conhecimento técnico, depois eu tenho a parte de domínio de processo e, por último, eu trabalho na inteligência emocional. Esquece esse papo de coach, esquece o que as pessoas estão te falando sobre isso. Inteligência emocional no nosso negócio é justamente saber lidar com o não. O nosso mercado é um mercado que ele naturalmente ele é mais volumoso. Por que eu estou falando que ele é volumoso? Imagina, a gente hoje tem aproximadamente 90 milhões de unidades consumidoras, 98 milhões de medidores de energia. Existe hoje uma infinidade de projetos de energia solar a ser vendidos. Essa é uma oportunidade que muitas pessoas estão de olho, muitas pessoas estão procurando e naturalmente você pode ter muitas portas fechadas. Mas se a gente olhar, se imagina que você faz 100 prospecções, se você lida com 100 clientes, você fecha 10, cara, você está tendo uma taxa de fechamento excelente. Ou seja, você está fechando 10 clientes dos 100 que você aborda. Isso é uma taxa boa. Mas vocês têm que saber que para vocês chegar nesses 10, vocês vão tomar 90 não. 90 pessoas que não vão querer ouvir sua proposta, 90 pessoas que vão pegar sua proposta e vão sumir, pessoas que vão ser ignorantes, pessoas que não vão te dar nenhuma atenção, vão ser escrotas, vão ser às vezes rudes. Então o que eu quero dizer é saber lidar com isso, saber que inteligência emocional você está trazendo a área comercial como um meio para você atingir um objetivo. Qual que é o seu objetivo de vida? Na área comercial, você naturalmente tem a possibilidade de fazer mais dinheiro do que qualquer outra área. Então você vai utilizar essa área comercial para poder destravar a sua vida. Você vai trazer ali o seu sonho, você vai trazer o seu carro que você quer comprar, você vai trazer a sua casa que você quer comprar, aquele presente que você quer dar para sua família. Então, esse trabalhar a inteligência emocional é justamente você lembrar que aqueles não, eles fazem parte de um processo. Aquilo dali, se você está tomando não, tá tudo certo. Então, só lembrando, pessoal, a gente tem essas três etapas, essas três partes. Eu tenho que ter domínio do conhecimento técnico, eu tenho que ter o domínio de um processo, onde o curso Máquina de Vendas, vocês vão ter exatamente qual que é o processo que nós utilizamos aqui na nossa empresa e, por outro lado, vocês têm que trabalhar na parte de inteligência emocional. Inteligência emocional é saber tomar não, é saber que a gente não vai fechar todo o contrato que a gente prospecta. Então é importante a gente saber lidar com isso. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu quero que vocês deixem o comentário. Eu não quero que vocês só curtam, eu quero que vocês deixem um comentário para eu entender se eu estou conseguindo agregar valor para vocês. E claro, sempre deixe ali a sua dúvida, deixe também a sua sugestão para o próximo tema de vídeo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Espero ter ajudado, um forte abraço e vejo vocês na próxima.